Pessoal, vamos aí terminar a parte que trata sobre a repartição de receitas de tributos federais. A gente vai falar agora sobre aquela repartição indireta, que é por meio dos fundos, ou seja, alguns tributos da União, especialmente impostos da União, eles antes de chegarem nos estados ou municípios, eles passam por fundos. Então, a União manda esse dinheiro para os fundos e os fundos vão distribuir isso para os estados, DF e municípios. Como é que vai funcionar isso aqui? Nós temos no inciso 1 do 159 a distribuição de 50% desses três impostos aqui, ó, imposto de renda, IPI e do imposto seletivo. Tá? Isso aqui é a novidade da reforma tributária, tá? Que antes era só imposto de renda e IPI. Então, produto da arrecadação desses impostos aí, 50% que a União arrecada com esses três impostos, ela distribui. Ela distribui da seguinte maneira: 21,5% vai para o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal. 22,5% para o Fundo de Participação dos Municípios, mais 3%. Esses 3% são esses aqui, ó. Isso aqui tudo foi acrescido depois por emendas à Constituição. Então, tem essa cota de 22,5%, que é distribuído segundo a legislação que regulamenta isso. E esses outros 3% têm uma data própria para ser entregue. Primeiro decênio, primeiros 10 dias de julho, setembro e dezembro. Pessoal, são muitos mesmo, muitos municípios no Brasil, eles não têm receita suficiente para sobreviver. Eles existem por causa dessa repartição aqui de receitas tributárias. Esses municípios nem deviam existir. Não tem receita suficiente para existir. Tá? Mas aí, enfim, existe. Então eles têm que ser mantidos, né? Aí eles são mantidos com esses recursos aqui. Tá? Então, cuidado. Vai ter uma questão perguntando para nós se 25,5% da receita aí vai para os fundos de participação dos municípios. Está correto. Por quê? Porque é esses 22,5% mais 3%, dá 25,5%. Tá? E os outros 3% que faltam vão para onde, pessoal? Vão para aplicações em programas de financiamento ao setor produtivo de 3 regiões mais pobres do Brasil, região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurado ao semiárido do Nordeste. Então, essa região aqui é a região mais pobre do Brasil, tá? E, portanto, ela vai receber metade desses recursos aqui, metade desses 3% vão para a região, metade dos recursos que vão para a região Nordeste, metade dos recursos que vão para a região Nordeste vão para o semiárido do Nordeste, tá? Então, de novo, 3% vão para a região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e do que vai para a região Nordeste, a metade vai para a região chamada de semiárido do Nordeste, tá ok? Todos esses detalhes você não precisa conhecer, é o que cai em prova, é o que está aqui na Constituição. A lei não, que regulamenta isso não é cobrada em prova, não. Tá bom? E nós temos ainda o seguinte: para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo aí com esse inciso 1, ou seja, com esses fundos, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e provento de qualquer natureza pertencentes aos estados, DF e aos municípios, conforme nós já vimos. Então, olha só. Quando você pega lá imposto de renda, União. Não, eu vou até colocar aqui, ó. Vou colocar assim, ó, imposto de renda total do Brasil. Então pensa em todo imposto de renda que é arrecadado no Brasil. Nós já vimos que aqueles impostos de renda retidos na fonte pelos estados, DF e municípios, eles são dos estados, DF e municípios. Então você tem que retirar esse imposto de renda retido
na fonte pelos estados, DF e municípios. É essa diferença, ou seja, imposto de renda residual, é esse imposto de renda aqui que vai ser levado em consideração para que 50% dele seja distribuído. Tudo bem? Muito bem. Então, na prática, de todo o imposto de renda que é arrecadado no Brasil, a União fica com menos de 50%, porque 50% ela já distribui. Uma grande parcela, eu não sei te falar quanto que é aqui, nunca fiz esse estudo, mas é uma parcela relevante, né? Fica aqui, ó. Então, a União, ela fica com menos de, talvez aí, 40%, 40 e alguma coisa por cento de imposto de renda. Talvez até menos disso, eu não sei realmente quanto que é esse imposto de renda retido na fonte pelos estados, DF e municípios. Tá legal? Muito bem. E a outra característica importante está nessa decisão aqui do Supremo. A expressão produto da arrecadação, prevista aí no artigo 158.1, que é aquele que fala que pertence aos municípios, o imposto de renda retido na fonte. Tá? Vai ser a mesma ideia aqui no que diz respeito a estados e DF. Então, a expressão produto da arrecadação prevista na Constituição não permite interpretação constitucional de modo a incluir na base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios os benefícios e incentivos fiscais devidamente realizados pela União em relação a tributos federais à luz do conceito técnico de arrecadação e dos estágios da Receita Pública. Tá? Então, se porventura a União conceder algum benefício fiscal relativo ao imposto de renda, tá? Esse benefício fiscal também tem que ser descontado do valor a que a União vai distribuir. Então, suponhamos, se tivesse algum benefício fiscal, então, benefícios fiscais do imposto de renda. Isso aqui também teria que ser tirado. Tá? Por quê? Porque a União vai distribuir somente do imposto de renda líquido, que ela de fato arrecadou. Por isso que diz aqui o Supremo que é constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao IR e ao IPI por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas cotas devidas às municipalidades. Além do mais, uma decisão aqui muito específica, tá? Mas ele diz que é inconstitucional, por outro lado, a dedução dos valores advindos das contribuições ao Programa de Integração Nacional e ao Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e Nordeste da base de cálculo do Fundo de Participação do Município. Isso aqui é uma coisa muito específica, não vale a pena se preocupar muito que não, tá? Muito bem. Para a gente terminar, nós vamos falar sobre agora a repartição de receita dos estados e aí nós vamos fazer depois um quadro resumindo tudo isso que a gente viu, tá? Porque em muitas questões, você conhecendo esse quadro que eu vou fazer com você aqui agora, já é suficiente para você acertar as questões da prova, tá? Então, olha só. O primeiro imposto estadual que é dividido é o IPVA e depois a gente vai ver ICMS e IBS. E aí acabou as regras constitucionais. Como é que o IPVA é distribuído? E aí houve uma novidade importante com a reforma tributária, porque agora a reforma tributária deixou expresso que o IPVA também vai incidir sobre o que, pessoal? Veículos aquáticos e aéreos. E aí, o que nós temos? A incidência sobre veículos terrestres não mudou. Você continua distribuindo 50% do IPVA para os municípios onde os carros estão licenciados. Então, sempre que você faz um licenciamento, você faz em algum município de algum estado, certo? Geralmente onde você é domiciliado. E aí você vai pagar o IPVA para o estado e o estado vai pegar 50% daquele valor que você pagou e distribuir para aquele município. Beleza. Se for veículo aquático e aéreo, aí já é outro problema. Tem muita gente que mora na cidade e deixa seus barcos, por exemplo, em outra cidade, certo? Então é um barco de lazer. A pessoa deixa... tem muitas pessoas lá em Goiânia, por exemplo, que têm casas no Lago Corumbá ou em Caldas Novas. Então elas deixam barcos lá, naquelas cidades. Aí a pergunta é, eu vou pagar o IPVA para Goiânia, onde eu moro, onde eu tenho domicílio, ou para Caldas Novas, onde o meu barco está? Ou, por exemplo, a pessoa tem avião que fica no hangar em outra cidade. Eu vou pagar
o IPVA para a cidade onde está o hangar, onde eu vou morar, onde eu tenho domicílio. E aí a Constituição estabeleceu na reforma tributária que o IPVA vai ser distribuído para o município onde essa pessoa que tem barcos ou aviões para a cidade onde ela tem domicílio, tá? Então, 50% do IPVA sobre esses veículos cujos proprietários sejam domiciliados em seus territórios, tá? Então, veículos automotores terrestres é onde o veículo está licenciado, veículos aquáticos e aéreos, onde tem domicílio o proprietário desses veículos, tá bom? É para esses municípios, então, que vai 50% do IPVA. No tocante ao ICMS, a regra atual vai dizer que 25% do ICMS é distribuído, tá, para os municípios. E aí, como é que vai funcionar essa distribuição? A distribuição ela vai ocorrer da seguinte maneira: 65% no mínimo vai ser distribuído na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviço realizadas em seus territórios. Então, é de acordo com o valor adicionado. Os outros até 35%, tá? Cuidado, que aqui é no mínimo, então aqui é no máximo, certo? No máximo até 35% vai ser distribuído de acordo com o que a lei do Estado definir. Só que aí a Constituição, ela limitou essa liberdade da lei estadual para dispor sobre como é que esses 35% será distribuído. Olha só, observada obrigatoriamente, veja só, a distribuição de no mínimo 10 pontos percentuais, ou seja, desses 35 aqui, 10%, tá? Vai ter que ser distribuído de acordo com o quê? Indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerando o nível socioeconômico dos educandos. Ou seja, então, no mínimo 10%, ok? Tem que seguir esses padrões aqui de indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e aumento de equidade. Aí, então, o Estado vai poder, no máximo, mexer com esses 25% aqui e definir o que vai ser feito, como é que vai ser feita essa distribuição específica, tá? Deixa eu ver outra coisa aqui se tem. Aqui tem algumas jurisprudências específicas, por exemplo, lá em Goiás, que é a minha terra, lá tem 2 programas de incentivo à indústria e à agricultura, que é o Fomentar e o Produzir. Esses programas são programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS. Eles não violam o sistema constitucional das receitas tributárias, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos municípios quando houver o efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos, tá? Então, esses programas, eles garantem às empresas mais prazo para pagar os impostos, mas quando as empresas pagarem, o Estado tem que repartir a receita com os municípios, tá? A ideia é essa aqui. E nós temos ainda um detalhe aqui interessante, porque lá no ADCT, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no artigo 82, está dizendo que os estados, DF e municípios devem instituir os fundos de combate à pobreza com os recursos de que trata esse artigo e outros que vierem a destinar, devendo os referidos fundos ser geridos por entidades que contem com a participação da sociedade civil. E um desses recursos que vai financiar esses fundos de combate à pobreza é justamente o que, pessoal? Um adicional do ICMS. Então, para financiar esse fundo, o Estado e DF podem criar adicional de até 2% sobre a alíquota do ICMS, tá? Sobre produtos e serviços supérfluos e nas condições definidas aí em lei complementar. Então, esse adicional de 2% é justamente para financiar esse fundo aqui específico. Então, isso aqui é uma outra exceção àquela não vinculação das receitas de impostos. E aí a pergunta é, se o Estado cria esse adicional também tem que ser repartido para os municípios? E o Supremo diz que não. O produto da arrecadação do adicional de alíquota de ICMS, destinado ao Fundo de Combate à Pobreza, não é objeto da repartição aí dos 25%.
exigido no artigo 158, inciso 4 da Constituição, tá? Além do mais, deixa eu ver aqui, nós temos essa jurisprudência. De acordo com o artigo 158.4a da Constituição, pertence aos municípios 25% do ICMS. A extinção do crédito tributário por compensação ou transação implica aumento da disponibilidade de receita e impõe ao Estado o dever de entregar a respectiva cota aos municípios, porque receita pública é fenômeno anterior ao recolhimento do imposto. A quitação ocorre contabilmente mediante supressão de passivo, sem ingresso de valores ao erário, havendo comutatividade entre o benefício obtido e o implemento do contribuinte. Por outras palavras, tá? Quando ocorre compensação ou transação, isso aqui são instrumentos por meio dos quais a pessoa extingue, né, o crédito tributário, mas sem colocar dinheiro dentro dos cofres do Estado. E a pergunta é, nesses casos aqui, o Estado, então, quando extingue o crédito por compensação ou transação, tem que passar para o município a cota que lhe é devida? O Supremo diz que sim. Apesar de, essa aqui é a decisão mais recente sobre esse assunto, tá? Eu fui analisar ali as decisões do Supremo, tem umas decisões antigas que vão em sentido contrário, está tendo demais. O Supremo está tendo muita decisão contrária, certo? Tem uma decisão, pouco tempo depois, tem uma decisão contrária àquele assunto. Mas a mais recente, eu peguei essa, a mais recente, diz que nesses casos aqui de compensação, transação, mesmo não tendo entrado dinheiro, é um tipo de receita do Estado, tá? Em que ele vai anular passivos e, portanto, tem que repassar para os municípios a sua cota nessa compensação ou transação. Tá bom? E nós temos agora a última, que é do IBS, que é a novidade da Receita Federal, da reforma tributária. O IBS também vai ter 25% da sua receita distribuída para os estados, igual hoje é para o município. Só que aí as regras, os critérios de repartição dessa receita é bem mais complexo, são 4 distribuições. No ICMS eram só 2, né? Aqui são 4. Primeiro, 80% desse valor será distribuído na proporção da população, ou seja, os municípios maiores vão receber mais, entendeu? Ou seja, é proporcional à população do estado. Muito bem. O segundo critério, relativo a 10%, vai ser dividido com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerando o nível socioeconômico dos educandos, de acordo com o que dispuser a lei estadual. Outro, 5% com base em indicadores de preservação ambiental, também de acordo com o que dispuser a lei estadual, e 5% em montantes iguais para todos os municípios. Tá? Então, essas são as regras para a distribuição do IBS. Bacana? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou resumir tudo isso que eu falei para vocês num grande quadro, ok? Vou fazer um grande quadro aqui para vocês, e aí você vai memorizar esse quadro, tá? Tem que memorizar, gente. Vou até usar aqui a minha régua para fazer aqui. Tem um jeito aqui de fazer o negócio reto, mas eu estou meio abestalhado, eu não estou sabendo. Deixa eu ver aqui. Opções de seta. Eu não sei. Acho que tinha um jeito de fazer aqui. Tipo um quadro, alguma coisa assim. Mas eu não sei não. Vamos lá do jeito que eu consigo mesmo. E a gente vai resolvendo aqui no jeito antigo, com régua mesmo. Vamos lá. Vamos fazer então esse quadrozinho para você ver como é que o assunto pode ser cobrado na sua prova. Olha só. Vamos lá. Vou usar minha régua aqui. Vou primeiro fazer os tributos aí da União e depois os do Estado, tá bom? Muito bem. Então, vamos aqui, colocar aqui uma... Aqui são as repartições da União e aqui os estados. O DF, gente, ele não distribui receita, né? Ele não tem município, então só União e estados. Aí vamos colocar aqui as situações, tá ok? E a gente vai detalhando
para vocês. O primeiro eu vou colocar aqui ITR. ITR. O ITR, como você sabe, ele vai ser 100% ou 50% para os municípios. Eu vou agora colocar só M, tá bom? Então, ITR, 100 ou 50%. Lembrando que vai ser 100 quando o município fiscaliza e arrecada. Certo? Muito bem. Então, tá aí o primeiro. O próximo, vamos começar pelos mais simples, né? O próximo é o IOF Ouro. E aí o IOF Ouro, como nós já vimos, vai 30% para estados /DF e 70% para municípios. Legal? Muito bem. Próximo, vamos agora de imposto ou impostos residuais. 20% para os estados e Distrito Federal. Próximo, CID Combustíveis. CID Combustíveis nós já vimos que será 29% para os estados, 29% para os estados mais Distrito Federal, e depois, cada estado, depois que receber a sua cota, 25% para os municípios. Cada estado distribui aí 25% para os municípios. Ok? Nós temos também aquele que trata sobre compensação às exportações, né? Então, temos aí o IPI, né? IPI mais o imposto seletivo. Nós vimos que 10% vai para os estados e Distrito Federal, ok? E depois, cada estado e o DF tem que pegar 25% do que recebeu e passar para os municípios. Então, vou colocar aqui também, cada estado, certo? Pega 25% do que recebeu. E aí, nesse caso, teremos essa regrinha. Vamos fazer aqui duas observações. Então, vou colocar aqui, ó. Primeira observação, vou colocar aqui, ó. Primeira observação. 20% é o máximo de cada estado. A segunda observação. A distribuição é proporcional às exportações. E a terceira observação, o IPI vai seguir a regra do ICMS e o imposto seletivo. Não, perdão, ao contrário. Não, é isso mesmo. O imposto seletivo vai seguir a regra de distribuição do IBS. Ou seja, essa distribuição aqui, ó, essa distribuição aqui, ó, vai seguir essa regrinha. Certo? Ou seja, o IPI vai ser distribuído nesses 25%,
segundo as regras que os estados utilizam para distribuir o ICMS para os municípios, e o imposto seletivo vai ser distribuído aí nesses 25% segundo as regras que os estados utilizam para distribuir o IBS para os municípios. Tá bom? Muito bem. Essas então são as hipóteses. E aí nós temos agora a última, que é 50% do imposto de renda mais IPI mais imposto seletivo. E esse aqui vai ser distribuído da seguinte maneira: 21,5% para o Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal, 22,5% para o Fundo de Participação dos Municípios, e aí nós vamos ter aquelas 3 cotas de 1%. Tá? A primeira cota, primeiro decênio de julho, primeiro decênio de setembro e primeiro de decênio, né, de dezembro. E nós temos ainda, somado a tudo isso aqui, faltou, que eu vou colocar aqui para vocês, mais 3% para Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Lembrando que metade do que vai para o Nordeste vai para o semiárido. Semiárido. Então, cuidado que aqui, ó, é 1% para cada distribuição dessa. Então, no total dá 3%. Certo? Cuidado aí. Vou só apagar aqui essa aqui, porque faltou um, né? São tantas hipóteses que a gente acaba esquecendo mesmo. Faltou aquela do imposto de renda retido na fonte. Só refazer isso aqui. Eu quero deixar numa tabela só. Vamos lá, colocar aqui a nossa reguinha. E vamos fazer mais um aqui só. Deixa eu só apagar aqui, que não ficou legal aqui. Tô fazendo ao vivo, gente. Então, dá um crédito aí. Enquanto isso, você vai copiar. Copia isso aqui ou tira um print, tá? Isso aqui vai te acertar todas as questões da sua prova. Então, aqui, ó. Imposto de renda retido na fonte. 100% dos estados, DF e municípios. De quem, claro, fizer essa cobrança, né? Muito bem. Agora vamos no caso dos estados. Vamos tentar colocar tudo aqui. Eu vou fazer dos estados um pouquinho diferente para caber melhor, tá bom? Então vou dividir assim, ó. Dividir aqui assim. E aqui assim. Então, IPVA é 50% para os municípios. Tá? E aí a diferença é o seguinte. Vamos colocar aqui, ó. Veículos terrestres vai para o município de licenciamento. E veículos aquáticos ou aéreos vai para o município de domicílio. Domicílio aí do cara. Beleza? Tudo bem. O ICMS é 25% para os municípios. A mesma coisa do IBS. 25% para os municípios. A diferença vai ser o quê? Na forma de distribuição. Então, aqui, no mínimo, 65% de acordo com o valor adicionado em cada operação e até 35% lei estadual. Lei estadual. Lembrando, no entanto,
que desses aqui, ó, 10% tem que levar em conta a questão da educação e equidade. Tá? Educação e equidade. E aqui nós temos 4 regras de distribuição, né? Aqui é mais complexo. Então nós temos a regra, vou fazer um pouco maior aqui, como vai caber aqui, não tem problema. Então, aqui nós teremos 80% proporcional à população. Depois nós teremos uma cota de 10%, depois outra cota de 5% e depois outra cota de 5%. Essa aqui é a distribuição igual para todos. Esse aqui é critério ambiental, conforme previsto em lei estadual. E aqui também a questão de educação e equidade, conforme previsto em lei estadual. Pessoal, é isso aí. Olha só, tanto de informação que você precisa, ok? Para acertar uma questão dessa na sua prova. Professor, tem que saber todas essas coisas aí? Tem que saber todas, tá? Eu vou te mostrar isso nas questões quando nós formos adiante, ok? E aí a gente vai estudando esses assuntos nas questões para você ver como é que o assunto cai em prova. Mas a teoria que você precisa saber, gente, basicamente é essa aí. No próximo bloco, eu vou voltar, só para terminar de tratar de mais alguns tópicos que faltam ainda dentro dessa parte de repartição de receitas tributárias e falarmos sobre aquele fundo que a reforma tributária criou, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. E aí a gente volta para fazer então os exercícios e termina o nosso estudo sobre repartição das receitas tributárias. Tá legal? Um abraço, até mais.